O tema da Escola Bíblica para o dia 17 de agosto de 2025 é uma igreja que não teme a perseguição. Não almejamos ser perseguido, mas a igreja não deve temer a perseguição porque ela não está sozinha. O próprio Senhor Jesus Cristo recomendou-nos a sermos fiéis, a permanecermos com ânimo em meio às tribulações. Em João 16:33 ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E por que a igreja é perseguida? Ela é perseguida porque ela tem uma pauta que é diferente da pauta do mundo. Ela prega as boas novas do Senhor. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46, e disse-lhes: assim está escrito que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. O próprio Senhor Jesus falou isso aos discípulos no momento da sua ascensão, para que os discípulos fossem e anunciassem o Evangelho, pregassem o arrependimento e a remissão dos pecados. Ele veio para desfazer a obra do diabo. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Lucas 19, verso 10 diz: ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Senhor veio nos resgatar do caminho da morte. Efésios capítulo 2 fala que estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele veio para nos resgatar. O mundo não aceita isso. A perseguição vem sobre a igreja porque a igreja caminha anunciando o evangelho que liberta o homem. Tira o homem do caminho do pecado, da escravidão, dos vícios, da idolatria. Isso tudo é contra o mundo. A moralidade, o bem-estar, o viver saudável, tudo isso é contrário ao que o mundo proclama. Porque estar em Cristo é estar na luz. E estar fora do Senhor é estar na escuridão. João capítulo de número 3, ele fala sobre esta informação tão importante. Olha. Ele diz aqui em João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma situação de perecer, realmente ser condenado, ou ter vida eterna. Deus amou o mundo e enviou esse socorro ao homem que estava condenado pelo pecado. É o Evangelho de Jesus Cristo, é a mensagem de boas novas. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, verso 17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha isso. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja, há uma perseguição do mundo contra a igreja, porque a igreja anuncia este evangelho. A igreja traz a luz, que é Cristo, traz a revelação de Deus. Há uma perseguição. Veja que a palavra do Senhor, quando ele explica para os discípulos que haveria essa perseguição, ele diz claramente isso. Em João capítulo 15, ele fala aqui no verso 18 ao 21, olha, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, diz o Senhor, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso, verso 21, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou, por causa do meu nome. Falando em ser por causa do nome dele, ele disse aqui para que em seu nome se pregasse o evangelho. E aqui está dito também, bem claro para nós, a palavra do Senhor em Mateus, que o homem pode padecer perseguição, mas não pode ser por sua causa própria, não. É pelo nome do Senhor. Aqui em Mateus capítulo 5, diz a palavra do Senhor, a partir do verso 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Por causa de quem? Por minha causa, diz o Senhor. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas foram perseguidos? Sim, a palavra de Deus mostra. Aqui em Hebreus, chega a ser, vamos dizer assim, dolorido você ler como sofreram esses homens, maltratados, perseguidos de todas as formas. Aqui vou ler apenas um resumo, a partir do verso 32 do capítulo 11 de aos Hebreus, quando está escrito assim, e que mais direi? Fartar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, outros experimentaram os escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Resume aqui, dos quais, o verso 38, dos quais o mundo não era digno. O mundo não merece esses homens, não mereceu esses profetas. Mas nós, que recebemos a palavra, que somos a igreja hoje perseguida, recebemos
Merecemos esses homens porque eles nos deixaram palavras de Deus para nós, e encorajamento, e exemplo de atitude, e mensagem de fé para continuarmos. Hoje, pela palavra do Senhor, antes o Senhor falou de diversas maneiras, pelos pais e pelos profetas, e hoje nos fala pelo Filho. O Filho nos disse: me perseguiram, vão perseguir vocês. Ouviram a minha palavra, vão ouvir a vossa. A perseguição, ela aconteceu desde os primeiros dias da igreja e vai continuar. Aqui, no que está na nossa lição, no estudo da nossa lição, mostrando para nós que essa perseguição, ela acontece por coisas banais. Simplesmente porque não querem a atuação de uma mensagem que fala sobre salvação, sobre perdão, sobre restauração de família, sobre restauração do lar e que promete vida eterna. É esta mensagem. Foi assim, Atos 3, após a cura daquele coxo. Quando chega no capítulo 4, a perseguição está ali. Capítulo 4, verso 2 diz: doendo-se muito que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Prenderam porque estavam doendo-se que ensinasse sobre a ressurreição, falando o nome de Jesus, falando sobre Jesus que cura, Jesus que restaura o homem, Jesus que vai levar o homem a morar no céu. Foram presos, foram ameaçados para que não se falasse no nome do Senhor, mas eles disseram, Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Eles anunciaram a salvação, anunciaram o nome do Senhor, e em seu nome se pregasse o evangelho. Em nenhum outro nome há salvação, né? Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E o verso 18 e 19 do capítulo 4 de Atos diz assim: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus. Julga você mesmo. Temos que ouvir esta ameaça, essa perseguição, ou ouvir a Deus? Que seja a obediência a Deus sempre e não desistir. Mas de tudo isso, qual foi a reação dos homens de Deus? Em Atos capítulo 4, verso de número 29 e 30 e 31 diz assim: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças. Eles foram orar. Estão ameaçando. Estão querendo que nós paremos de pregar a sua palavra, que não se anuncia mais o teu evangelho. E eles foram orar. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E enquanto estende as tuas mãos para curar, e para que se façam sinais, prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles pegaram com ousadia. Deus fez obra poderosa. Aqui a atuação no capítulo 5, já entra no capítulo 5, uma atuação poderosa do Espírito Santo na vida de Pedro. E diz o verso 12 do capítulo 5, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente na pena de Salomão. Verso 15 diz: de sorte que transportavam os enfermos pelas ruas, e os punham em leito e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. Veja que maravilha o poder de Deus em meio à perseguição. Mas eles oraram, pedindo: o Senhor seja conosco, que opera, e Deus fazendo milagre, o povo vindo para receber as bênçãos, o poder de Deus operando, ser liberto, ser livre, ser alcançado. O que aconteceu? Verso 17, inveja. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Prenderam por inveja. Mas o Senhor continua conosco. O Senhor não nos abandona. A perseguição vem, mas você não está sozinho. Ele está contigo. Ele caminha com a igreja. Aqui está. Eles puseram na prisão. Mas, diz aqui, ó, adversativo aqui no verso 19, capítulo 5. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, diz: ide apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. O anjo do Senhor foi lá, abriu a porta, as portas da prisão, e eles foram liberados, vão lá para o templo. E eles foram ensinar no templo, eles estavam presos. O anjo os libertou da cadeia, e eles foram pregar. Olha o milagre acontecendo. E quando eles souberam disso, tiveram que tomar alguma atitude. Os homens que nós prendemos estão pregando no templo. Quem soltou? O anjo do Senhor. O milagre aconteceu, mas eles foram lá para impedir novamente. Olha o verso 28 e 29. Não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Ou, quiçá, nós, em meio a lutas e perseguições, que a igreja de Deus, mesmo sendo atacada de diversas formas, continue a encher o nosso Brasil com essa doutrina, com essa mensagem de salvação, com essa mensagem de libertação, com essa mensagem de cura, com essa mensagem que liberta pessoas atormentadas de espíritos imundos, carregadas de pecado, mortos em delitos e ofensas. Quiçá tenhamos homens cheios do Espírito Santo para continuar levando essa mensagem com ousadia, pregando a palavra do Senhor, confiante no Senhor e não desistindo em momento algum, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10, parte final. Veja, então aqui voltando em Atos 5, verso 28, não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram:
mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Continuemos a pregar este evangelho, o Senhor está conosco. Aleluia. Aí nós temos Estevão, capítulo 6 de Atos, a partir do verso 8. A Bíblia diz aqui que ele era um homem cheio de fé e poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas aí levantaram contra eles levantaram alguns da sinagoga, homens próximos, vamos dizer assim, que também estudavam a Bíblia. Começa uma perseguição aqui. Diz-nos a palavra aqui no verso 11, subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Incitaram o povo, verso 20, eles começaram a fazer motim para que fossem contra Estevão e conseguiram levar Estevão à condenação da morte. E Estevão foi apedrejado, mas no verso 55 está escrito assim, no capítulo 6 de Atos, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha que momento especial na vida de Estevão, e ele estava sendo apedrejado porque ele era um dos perseguidos. Ele é parte da igreja de Deus. E disse, ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Olha aqui, ele morreu pregando a palavra e perdoando seus algozes. É um exemplo para nós, para continuarmos independente das dificuldades que venham contra a igreja. Continue orando, continue anunciando este evangelho. Mas estão contra mim. Eles estão contra porque o mundo está contra. Porque é uma ofensa à palavra da fé para o mundo. Porque é uma mudança para o mundo. Mas escute, em nenhum momento você deixa de pregar o evangelho. Você anuncia o perdão, você anuncia o evangelho é boas novas, você anuncia a misericórdia de Deus, você anuncia a compaixão de Deus, você ministra o perdão de Deus. O capítulo 8 começa com a perseguição deste jovem Saulo, mas ele agora perseguindo a igreja. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E diz o verso 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Aleluia. A igreja perseguida, mas aonde ela vai, ela anuncia a mensagem da salvação, ela anuncia esse nome, ela proclama um Deus em Cristo Jesus, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que voltará para buscar o seu povo, que voltará para nos levar para estarmos para sempre com ele. Estamos aguardando a qualquer momento o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que ele virá. Ele disse, eu vou preparar lugar e voltarei. No momento, para vos levar, onde eu estiver, vocês estarão juntos. Nós aguardamos esse momento tão glorioso do arrebatamento da igreja. Mas aqui está a igreja perseguida, mas pregando a palavra. Esse mesmo Saulo, ele vai ter um encontro no capítulo 9 com Jesus. A Bíblia diz aqui no capítulo 9 que Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele pediu carta para ir nas sinagogas, para procurar pessoas que pregavam o nome de Jesus. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz, e caindo em terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E ele disse, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Veja, ele tem um encontro com Jesus. Por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus, verso 5, né? Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu sou Jesus. Ele não estava indo perseguir a igreja, ele não estava indo perseguir os discípulos ou aqueles daquela seita, como ele disse. Estava perseguindo a Jesus. Quando algum perseguidor, quando alguém amando do príncipe deste século, deste mundo, né, que é lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Faz a perseguição contra os servos de Deus, contra a igreja de Deus. Ele está perseguindo o próprio Senhor. Essas pessoas estão perseguindo o próprio Senhor. E o Senhor guarda os seus. Paulo era um perseguidor. E aqui o confronto está acontecendo. Ele está pensando que está perseguindo os homens, ele está indo contra Deus. E não vai vencer, porque contra Deus ninguém vence. Mas graças a Deus ele teve essa revelação e recebeu e aceitou e foi. Obedeceu, ficou cego, mas foi conduzido e aceitou ser conduzido à casa onde o Senhor o determinou que fosse. E ele, abrindo os olhos, não via ninguém, diz o verso 8, guiado pelas mãos, conduzido a Damasco. E Ananias, o pastor, foi lá, avisado por Deus, foi lá orar por ele. E ele se converteu e foi batizado. E agora, diz o verso 20, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Ele tinha pedido carta
para as autoridades, para ele ir nas sinagogas em Damasco, para buscar alguns daquele que ele chamou daquela seita. Agora ele, nas sinagogas, estava anunciando que ele Jesus é o Filho de Deus. Ele estava anunciando isso e todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este aquele que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava, verso 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tomando conselho, diz o verso 23, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho entre si para o matar. Agora, o perseguidor começa a ser perseguido. Já tem um conselho para matar ele, porque agora ele também está anunciando. É assim, as pessoas saem perseguindo, as pessoas saem contra, mas uma hora o Espírito Santo de Deus convence aquele coração que está contra a palavra de Deus. Uma hora a necessidade, os anseios da alma, a busca por algo que não preenche a sua vida. Quando ele encontra Jesus, ele fala: eu encontrei tudo, eu não sabia que este era o caminho da salvação, que era o descanso para a alma. Jesus, quando chama, ele chama para a libertação completa. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem vem a Jesus encontra descanso para a alma, encontra salvação, encontra paz, encontra perdão. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz: estávamos seguindo o curso do mundo, mortos em delitos e ofensas, seguia os príncipes da potestade do ar, mas agora Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas, ele nos vivificou, aleluia, pela graça sois salvos. Ele nos salvou, ele tirou-nos do caminho da morte, do lamaçal de pecado, e nos colocou agora entre os príncipes do Senhor, aleluia. Capítulo 12 de Atos trata de mais uma perseguição. Diz: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. Olha a perseguição, uma igreja perseguida. E matou a espada Tiago, irmão de João, um dos discípulos. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Veja, o mundo estava trabalhando no seu modus operandi, que é a perseguição, que é combater a verdade, que é agir contra esta mensagem que anuncia Cristo, o Salvador, mas a igreja continua na mão direita, anunciando a Jesus, orando, clamando a Deus por aqueles que estão na linha de frente sendo perseguidos, orando uns pelos outros, para que todos possam caminhar com a direção de Deus, com a condução do Senhor. Esse mesmo Pedro, a Bíblia aqui completa o texto, que o Senhor o libertou mais uma vez, e ele saiu da prisão e volta para casa ileso, Deus o tirou. Mas eu quero deixar uma palavra que ele mesmo escreveu, esse Pedro escreveu no capítulo 4 da carta de 1 Pedro, versículo 12, ele diz assim: amados, um homem que esteve preso, guardado por vários soldados, 4 quaternos, 4 vezes 4, 16, amarrado com entre 2 soldados, dormia tranquilo, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E ele é capaz de escrever isso, olha, 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo, toda vez que nós estamos lendo, volta essa expressão, pelo nome de Cristo. Padecer por causa de você querer ser turrão, por você criar problema, aí não. Mas pelo nome de Cristo, pela justiça de Deus, pela palavra do Senhor, aí é justo padecer. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios alheios, mas se padece como cristão, pequeno Cristo, pessoas que realmente são testemunha da fé, que são testemunhas do Senhor, se padece como testemunha do Senhor, como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. Aleluia. Se há algo contra a igreja do Senhor, mas é por causa do nome do Senhor que está sendo anunciado, maravilha, maravilha, glorifiquemos a Deus e continuemos orando para que o Senhor opere milagre e faça maravilha no meio do povo. Agora, se há acusações e realmente é falha humana, é pessoas agindo de forma equivocada, trazendo transtorno e mal falatório diante da opinião pública, aí não há glória nenhuma nisso. Tem mais do que realmente ser conduzido para que isso seja tirado do nosso meio. Pessoas que estão denegrindo a imagem da igreja por não estar anunciando o evangelho, mas fazendo coisas erradas, então esses não têm o amparo na palavra de Deus. Nós falamos de alguém como igreja, sendo perseguido pelo nome do Senhor, anunciou a verdade, pregando a palavra, anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura a família, que o Senhor faz obras poderosas, e ser condenado por isso, ser perseguido por essas ações, realmente é motivo de glorificar a Deus, saber o Senhor está conosco, que Ele vai continuar operando e fazendo e mostrando que Ele é Deus, porque Ele cuida dos seus continuamente, embora o mundo não deixe de perseguir, mas o mundo vai ouvir esta palavra. Perseguiram a mim, perseguirão vocês. Ouviram a minha palavra, ouvirão a vossa, diz o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.